Olá a todos, eu sou o professor Davidson Monteiro, professor de Filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco e leciono no campus Recife. A convite, foi pedido que fizesse a exposição de um tema e eu achei interessante, mediante os estudos, trazer a discussão sobre a política numa concepção muito clara daquilo com que a gente pode interpretar o fato de que é crescente um desejo de que cada vez mais voltemos a compreender a política do ponto de vista de uma concretude mesmo, de um comportamento ético que dê conta das problemáticas humanas no seu conjunto todo, a partir de uma clara concepção onde se fundamentam as virtudes públicas, que não precisam necessariamente se sobrepor às virtudes particulares, mas que permita com que cada uma, por sua própria natureza e fundamentação, esteja em vista da finalidade a que se destina. A substância mesmo de ser virtuoso do ponto de vista público, mas também de uma moral privada, muito mais ligada a um eu. Então, o que eu trago aqui nessa minha exposição? Vamos compreender esses dois grandes pilares com que hoje nós podemos tratar e enxergar as problemáticas humanas a partir, da valorização, da leitura e da compreensão dos conceitos e da concepção de política no mundo antigo e medieval, e aquela que emerge da modernidade, uma conceituação muito própria, que vinda dali do contratualismo, inaugurou a reflexão sobre o indivíduo, o Estado, as relações individuais, a própria constituição de uma noção de uma propriedade privada. Vamos à exposição. A filosofia política no mundo antigo. Ela fundamentalmente se baseia na concepção de que o ser humano ele é parte integrante do cosmos. O indivíduo ele não se desagrega do cosmos. E a política, e aí nisso, tanto essa conceituação vale para agora como para a política a partir da modernidade, ela nunca é atividade fim, ela sempre é atividade meio, a realização de alguma coisa. Até mesmo em Maquiavel. A política é a atividade meio para o poder, alcançar o poder, manter-se no poder, consolidando as estruturas desse poder. Portanto, o príncipe é eminentemente político, não em vista do cargo ou da atribuição, mas por aquilo que ele faz, como soberano. A ideia ficou clara. Então, a política é a atividade meio. Qual é a finalidade? Aquilo que preserva o ordenamento do cosmos, do ponto de vista como o grego e como os pensadores medievais, então assim desenvolviam as suas reflexões, a manutenção do cosmos que já é ordenado. E nesse ordenamento, todas as coisas dispostas, portanto, estão ali na própria condição de existir em vista de, ou para essa realização, que os autores chamaram de bem comum. Quando eu estou falando dos autores, eu estou compreendendo já a leitura prévia de Aristóteles, que cada um aqui já possa ter feito, mas para o público que venha nos assistir e que está começando agora a se familiarizar com a filosofia, é Aristóteles quem claramente coloca que objetivamente a finalidade e aquilo que constitui uma polis, como cidade-estado, essa unidade de poder e autonomia, é em vista do bem comum. E o bem comum é o horizonte no qual cada coisa disposta a partir da sua própria natureza
toda ela nesse ordenamento, a exemplo de como é o ordenamento do cosmos, do todo, do universal, exige com que a prioridade política seja justamente a manutenção, né, das condições nas quais essa finalidade há de ser alcançada. No mundo medieval também é assim, com o acréscimo, claro, da presença, né, do pensamento cristão que modela, né, toda a concepção de mundo, né, a partir do medievo, né, tendo em vista aí, com o pensamento cristão, a fixação de que na política o sentido progressivo da história, que faz com que o indivíduo parta de uma condição onde, por sua própria consciência, ela é acometida, né, pelo mal do pecado, e a partir de uma conversão, uma metanoia, um conceito grego, uma mudança das estruturas mesmas da consciência, ele se alinha, né, a esse progresso da história, compreendendo no sentido da sua conversão a sua participação nesse ordenamento do mundo, que lhe culminaria, portanto, né, na concretização da esperança e, por meio dela, a realização aí de uma vida eterna. Temos isso. Um ponto importante que não podemos esquecer aí na concepção de política no mundo antigo. Quando, e no geral é muito comum a gente encontrar pessoas que quando vão fazer exposições acerca dos regimes de governo, isso aparece muito claro lá, se não me engano, é no livro 8 da Política de Aristóteles, muitas pessoas colocam a condição onde o autor ele pensa a configuração dos regimes de governo, onde se esgota no próprio agrupamento ou no próprio modo de constituir esse regime aquilo que o faz ser, né, político. E não é. Não é porque a monarquia é constituída, né, por um poder central no monarca, né, que ela tem a sua sustentação, a sua substância política. Como também não é somente pelo poder dado e disseminado a todo o povo na condição de se organizar que vai constituir a democracia como um regime. O que é que o Aristóteles aponta, e depois todos os pensadores que seguem, né, nessa linha vão também estar apontando, é que o elemento fundamental não é o quantitativo que forma o grupo, mas a partir desse quantitativo se percebe a finalidade. Esse é o ponto. É isso que eu queria trazer aqui como o fundamental, que me ajuda como uma chave de leitura muito clara a essa questão da filosofia política no pensamento antigo e medieval. A finalidade. A constituição do grupo, por exemplo, como ele vai dizer, uma aristocracia que governe a polis, não é pela quantidade dos nobres que ali estão organizando, né, a vida pública a partir do exercício claro das virtudes que se dão no contexto público. Mas a finalidade, aqueles que constituem aquele grupo na finalidade. De modo, por isso que ele diz que o mais difícil dos regimes políticos, né, é aquele que pode menos surtir efeito para a polis, é a democracia. Porque você tem muita gente. E onde você tem muita gente, há uma pluralidade de finalidades, de intenções. A modernidade nos fez acreditar que esse é o ponto principal, né, para trazermos um novo conceito de política ao mundo e refundarmos a própria política nas suas bases. Os pensadores políticos modernos nos deram essa herança como uma crença a acreditar que sim, agora, né, no contexto de uma virada no sentido da política, onde possa inclusive separar a política do telos religioso,
O horizonte agora está claramente de que na diversidade e no horizonte do eu constituído é que se dá, de fato, o encaminhamento político. Por isso, essa virada. E o modelo de Estado que você tinha no mundo antigo e medieval passa a ser outro, a partir dos contratualistas e depois do que segue tudo. E aí a obra de Maquiavel ela surge com muita clareza, né? No sentido do que ele está colocando no horizonte do indivíduo, né? A relação do poder dada no soberano, né? Pode inclusive apartar-se, né, de estar submetido às virtudes públicas para priorizar aquilo que é o essencial nessa questão, né? Onde, do espectro das diversidades, o poder é aquilo que orienta a finalidade pela qual a atividade política se realiza entre nós. O poder, em Maquiavel, a atividade política se realiza entre nós a partir, né, do soberano, do modo como ele consegue manter-se no poder e ampliar o seu poder. Mas eu não vou fazer só esse exame aqui a partir do Maquiavel, mas no conjunto todo da questão, esse é o ponto. A modernidade nos fez acreditar que agora no horizonte do eu, a verdadeira constituição política vai se dar nesse ponto, onde as liberdades servem de parâmetro para aquilo que vai constituir o Estado. Agora se pensa o Estado não como no mundo antigo, a cidade-estado, na qual tinha esse seu horizonte muito claro e se rumava a ele, né, com a colocação, né, do modo de vida de cada um. Agora, né, nessa liberdade, né, que fundamenta o indivíduo, né, nessa liberdade que fundamenta o indivíduo, o Estado é aquela instituição que diz, olha, aqui não pode. Onde eu digo que não pode, o restante mais, por exclusão, lhe é possível. Mas aqui onde eu digo não pode, não pode. E aí as identidades dos grupos começam justamente a se constituir onde o Estado diz não. Onde o Estado diz não, os grupos formados a partir dos indivíduos passam a ter a leitura e dizer assim, por que não? Vamos tentar virar isso e trazer o porquê sim? E é no porquê sim onde há a mobilidade histórica, a mudança do horizonte da política, onde ela, mesmo sendo atividade meio, tem na finalidade o indivíduo e a afirmação da sua extrema liberdade. No sentido de que é ele que pressiona diante do não do Estado a dizer por que esse não tem que permanecer. Vamos trazê-lo agora à análise. E aí é nisso onde a sociedade vai mudando. Na modernidade, a crença é justamente essa. A sociedade ela muda à medida que os nãos estabelecidos, eles podem, pela pressão dos indivíduos constituídos em grupos, dizer sim. E aí esse é o ponto que eu quero trazer a vocês, né? Espero ter podido contribuir um pouco para a consolidação de uma cultura da filosofia.